opinião formada a respeito desse assunto. Obrigado, presidente. Positivo. Vamos dar sequência. Primeiro inscrito, deputado Edmilson Rodrigues. Edmilson, como é que você faz, Edmilson? Que você é sempre o primeiro aqui. Durmo pouco, acordo cedo, trabalho 16 horas. Você não escreveu ontem? Eu estou já começando a ficar preocupado com essa história. Você escreve na noite anterior, né? É. Chega aqui e não consegue. Porque eu lhe vejo chegar mais tarde, e quando eu vou ver a lista, hoje, quando Vossa Excelência adentrou, eu disse, olha, o deputado Edmilson vai ficar mais para o fim. Mas eu estou vendo aqui. Mas vamos lá, sempre é um prazer ouvi-lo. O senhor dispõe de 8 minutos. Obrigado. Somando seu tempo de liderança. Olha, eu falei ontem que o governo Fernando Henrique fez uma reforma e mereceu oposição radical da oposição. Àquela altura eu era uma liderança do PT, partido do qual fui fundador com muita honra e dediquei 1/4 de século da minha vida, que vai chegar aos 100 e tantos. Fiquei 25 anos construindo um partido que ajudou a fazer a crítica contundente, radical e de conteúdo ao neoliberalismo expresso no governo Fernando Henrique, a privataria instalada, a destruição do Estado brasileiro, a agenda nacional submetida à geopolítica norte-americana e demais países cêntricos do capitalismo, a agenda do consenso de Washington se impondo à dignidade do povo. Infelizmente, o Lula assumiu e, antes da posse, já havia assinado a Carta ao Povo Brasileiro e abandonou o projeto de um programa democrático e popular para o Brasil. Isso é uma realidade. Não acho que o governo do Lula e da Dilma foram iguais ao do Fernando Henrique. Não tem equiparação. Eu seria injusto em dizer que o salário mínimo não cresceu 75% quase. Em termos reais, não foi apenas reposição de perda inflacionária. Então, foi justo. Como os servidores públicos também. Mas é verdade que houve uma reforma da Previdência que atingiu principalmente os servidores públicos. A reforma do Lula impôs o desconto para aposentados, retirou a aposentadoria especial de várias categorias e a dos professores, que estão em greve em todo o país neste momento. Eu, por exemplo, sou professor de 2 cargos efetivos. No ensino técnico do Estado do Pará, já tenho tempo para me aposentar. Na universidade, se a reforma for aprovada antes de 13 de agosto, eu perco mais uma vez. Então, o trabalhador vive esse drama. Hoje eu sou deputado. Mas antes disso, eu sou um professor, sou um arquiteto. Eu vivo do meu salário. Né? Até porque eu não vou usar o meu mandato para fazer negociatas e virar um novo rico no Brasil, como muitos fazem. Então, por isso, vamos tirar essa história aqui, que tem sido falada, como agora mesmo, de que os regimes próprios implicam em gastos crescentes, porque, na verdade, o que nós podemos provar é que os gastos são decrescentes, principalmente desde a reforma feita no comando do Lula. Então, há um déficit fabricado, todos já mostraram aqui, que desde 91 cresceu apenas 8% o número de novos servidores, portanto, tem decrescido o investimento nos serviços públicos, realizados de forma direta, de modo que isso gera um prejuízo, mas tem a ver com um projeto de sociedade e um modelo de desenvolvimento que, infelizmente, não se consegue avançar aqui. Bem, há um padrão de acumulação capitalista sanguinário no país. Ontem, a professora Denise Gentil fez... Eu tenho concordância com muitos palestrantes e quero até parabenizar pela brilhante análise histórica do professor Márcio Postman,
que tem minha admiração, mas eu quero fazer referência ontem, foi um esforço de pensar, mesmo dentro da lógica do capitalismo, uma forma de desenvolvimento que redundasse, pelo lado da receita, em maior equilíbrio e sustentação do sistema de assistência social e previdência. Infelizmente foi desconsiderado, foi vítima até de um desrespeito por parte do líder do governo, então não se leva a sério uma reflexão estratégica para o país. Eu tenho dados aqui que a Oxfam, que é um órgão britânico, publicou não faz muito tempo, 1% da riqueza mundial, 1% da população detém mais de 50% da riqueza mundial. Menos da metade está nas mãos de 99% da humanidade. Mas quando a gente vem, assim, aí o Fórum de Davos, 2 anos atrás, estou falando do Fórum Econômico Mundial, nos mostra que 85 pessoas detêm riqueza igual a metade do que os pobres detêm no mundo. Eu não estou falando do Fórum Social Mundial, estou falando do Fórum Econômico Mundial. Mas há mais recentemente publicações que dão conta que, olha, o IPEA fez uma matéria importante de análise sobre os super ricos no Brasil. É assustador. Mas eu queria mostrar uma estratificação aqui. Os 50% mais pobres do Brasil detêm 2% da riqueza nacional. Os outros 36%, um pouco menos pobre que os 50% mais pobres, 10,6%. Outros 13%, já indo para a camada dos mais ricos, detêm 87% da riqueza, uma classe média forte. Mas é interessante, quase fecha os 100%, menos de 0,21%, detém 40,81% da riqueza nacional. Este país é muito injusto. É injusto porque concentra riquezas, concentra terra, porque não desenvolve políticas como a de reforma agrária, está destruindo a política indigenista, os quilombolas sofrem ataque permanente e agora camponeses, mulheres, trabalhadores em geral sofrem um ataque cruel dessas propostas de reforma previdenciária e trabalhista. Então, o que fazer? Na cabeça de quem defende a reforma, não tem saída senão fragilizar ainda mais os que já são frágeis. Muitos eu até respeito, porque eu percebo que é ideológico, não consegue ver mesmo, está crente de que essa é a única saída. Mas tem muitos que estão tirando o sarro da nossa cara. Porque nós sabemos, para além da análise do professor Márcio, imagina, Major Olímpio, como vai crescer a violência com a fragilização e a falta de incentivo para que jovens sejam policiais, civis e militares. Como é que ficará a educação, doutor Márcio? Se os professores tiverem negado, como já está comprometido, o piso, que agora alcançou R$2.000, e com congelamento por 20 anos, e mais essa reforma trabalhista, e mais a reforma previdenciária, a reforma trabalhista incide nos privados, e o ataque aos serviços públicos, qual será o futuro deste país com destruição da dignidade de categorias de trabalhadores tão fundamentais para se pensar um futuro feliz? Aí ontem eu fiz uma cobrança ao Mário Zambiagi, uma coisa assim, ele sentiu ofendido. Fábio, desculpa. Ele sentiu ofendido, até tentou me desrespeitar. Me desculpe, deputado, mas com a aquiescência do presidente da mesa. Não, eu não estava. Não, foi com a minha aquiescência, Vossa Excelência tinha que usar a palavra na hora correta. Não justifica. Alguém convidado aqui, eu fui ouvir, inclusive, a minha fala, está publicada na internet. E eu falo que alguns dizem que não tem ideologia, que estão aqui para defender o futuro do Brasil, mas seguem a receita do agenda de Washington, do consenso de Washington. Quando me referi nominalmente a ele, eu disse que
o BNDES tinha um papel importante no desenvolvimento do país, ele podia contribuir com isso. E eu vou concluir, presidente, Tomar, qual é a perspectiva nessa linha de um projeto alternativo de desenvolvimento que nos tire desse debate sobre quanto tira dos mais pobres? Porque alguns, como o PSDB agora, diz, só votamos se garantirmos transição e se garantirmos isso e aquilo. É o bombonzinho para o garoto ficar feliz e continuar vivendo na rua, pedindo dinheiro, passando fome e sendo morto pelos socos dos seguranças dos restaurantes privados, como ocorreu recentemente com um garoto em São Paulo. Como fica a dívida pública? Como fica a dívida pública nesse contexto? Já está em 4 trilhões e em 95 era apenas 86 bilhões da dívida interna, referindo a ela. Então, realmente, não há caminho para tributar as grandes fortunas, para que os estados se obriguem a legislar sobre impostos sobre herança e outras formas, como suspensão desses mecanismos de benefícios fiscais e creditícios para os poderosos, os ricos, e os refis que só favorecem os latifundiários, agronegocistas e as grandes empresas transnacionais. E eu passo a palavra para o deputado Arlindo Quinaglia, pelo tempo de 5 minutos, aos quais se somam os 9 da liderança do PT. O senhor tem 14 minutos.